Vamos orar todos juntos? Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, o Senhor Deus nos permitiu a imensa graça e salvou o nosso espírito que andava no meio do pecado. Nós agradecemos por essa graça, por nos ter feitos nos tornarmos em seus filhos. Senhor, nós ainda somos fracos e ainda nos faltam muitas coisas. Em nossas vidas, muitas das vezes nós somos derrubados, nós fracassamos. Mas que o Senhor, sem mudança, possa continuamente permitir a graça para nós, possa nos fornecer através da palavra da verdade, para que nós possamos participar da sua comunhão. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos viver para a sua glória no restante das nossas vidas, Senhor. Nós todos que fomos salvos pelo seu sangue precioso, os irmãos e irmãs, estão reunidos em um único lugar e agradecemos por essa graça. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido essa bênção para que possamos ter essa reunião santa diante do Senhor. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos compreender a palavra da graça, da verdade diante do Senhor. Que dentro das nossas vidas nós possamos transcrever as suas palavras em nossos corações. Que a sua palavra possa se tornar o alimento do nosso espírito, Senhor. Qual seja a santa, boa vontade do Senhor Deus, que nós possamos compreender, para que nós possamos agir em cima desta palavra, para que nós possamos viver uma vida de mudança continuamente. Aqueles que estiverem no meio da doença, aqueles que estiverem no meio da fraqueza, o Senhor sabe de todas as nossas situações, que o Senhor Deus possa estar junto conosco. Que através da dificuldade, o Senhor Deus permita para que nós possamos observar para o Senhor. E nós todos, qualquer um que seja, que nenhum fique para trás, mas todos possam ser sustentados pelo Senhor. Por onde quer que o seu Evangelho seja pregado neste mundo, que o Senhor Deus possa estar junto, nos ajudando. Que a palavra do Senhor possa ganhar força para que possa ser expandido por todo este mundo, Senhor. Agora, a quinta etapa do retiro está em andamento. Que o Senhor Deus permita graça para que muitos espíritos possam receber a salvação. Então, assim como essa quinta, a próxima sexta e até a sétima, que o Senhor Deus possa permitir a sua graça, a sua misericórdia, para que possamos realizar um retiro em segurança, para que possamos evidenciar a sua palavra, e assim finalizarmos muito bem para podermos dar louvores ao Senhor Deus, nosso Pai. O início e o término deste culto também nós pedimos ao Senhor e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu agradeço pela música do coral. Então vamos procurar Gálatas primeiro, Gálatas capítulo 4, a partir do Gálatas capítulo 4. A partir do versículo 21, Gálatas capítulo 4, versículo 21 até Gálatas capítulo 5, versículo 1, eu irei ler. Capítulo 4, versículo 21. Dize-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas
Como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Vamos ler até aqui. Então, eu agradeço por todos. Vocês se esforçaram bastante para evangelizarem, fazer um serviço na quarta etapa. Então, hoje pela manhã, pode ter irmãos que ficaram muito cansados e não tenham comparecido hoje no culto. Então, mas todos que estão presentes aqui também são aqueles que, mesmo estando cansados, devem ter pensado consigo mesmo: como é que eu vou faltar o culto de domingo? E vieram participar. Então, esse coração de participar é um coração especial que o Senhor Deus reconhece e o Senhor Deus vai permitir uma grande glória. Então, olha meu rosto também está vermelho. Esse meu rosto vermelho não, até agora continua vermelho, que eu fui para a África e também fui direto para o local de retiro. Eu não sei se é porque eu estou cansado ou se é porque eu tomei muito sol, mas meu rosto continua um pouco vermelho. Então, nesse tempo de hoje também, a quinta etapa do retiro está em andamento. Até a sétima etapa, realmente muitas pessoas irão receber a salvação. Nós precisamos orar todos juntos para que possa acontecer um grande trabalho do Senhor Deus. Então, quem tiver um tempo, a oportunidade para evangelizar, que possa utilizar esse tempo para evangelizar. Então, da palavra que nós lemos aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 26, mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Então, aqui aparece desse jeito. Então, o título de hoje é Igreja, a Nossa Mãe. Então, a Igreja, a Nossa Mãe. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, ele tem uma identidade espiritual. Quem está debaixo do pecado é filho do pecado. Quem está abaixo da lei é filho da lei. Então, quem está abaixo do diabo é escravo do diabo. Quer dizer que não é uma pessoa que tem o direito da herança, de ser herdeiro. Então, quando recebemos a salvação, somos libertos do pecado, nós nos tornamos livres. Quer dizer que somos livres e assim nós somos aqueles que são de cima, que é da mãe, daquela que é livre. Então, realmente, do sofrimento, nós podemos dizer que todos nós agora somos livres que estão abaixo do Senhor Jesus. Quer dizer que nós recebemos a salvação, nos tornamos filhos. Tornando filhos, nós podemos ser livres. E sendo livres, nós, como filhos, temos esse direito para recebermos essa herança. Então, uma pessoa que recebe a salvação é uma pessoa que é herdeiro, que é filho e livre. É por isso que aqui ele fala que a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Então, resumindo isso, nós podemos dizer que é a igreja, a nossa mãe. Então, nós podemos expressar desse jeito, que também não tem problema nenhum. E é por isso que nós lemos essa palavra aqui de hoje, para pensarmos um pouco sobre a igreja. Então, nós fazemos essa referência da igreja sendo a mãe, é para nós mostrarmos a importância da igreja. Então, é por isso que a diferença entre a lei e a diferença de estar debaixo da graça, que é livre. Então, escravo da lei e livre da graça. Então, livre pela graça. Então, é isto que eu quero pregar aqui hoje. Então, através do retiro de hoje, que nós estamos tendo, muitas pessoas devem ter recebido a salvação também. E é uma etapa onde nós podemos pensar a diferença entre a lei e a graça e podemos discernir muito bem se realmente eu recebi a salvação ou não. E como é? É pela graça ou é pela lei?
E depois de receber a salvação, seja a sua vida na igreja, seja a vida no trabalho, seja na família, tudo isso precisa ser feito de uma certa maneira. Mas o que precisa estar em prioridade, maior do que qualquer coisa, é a igreja. Após recebermos a salvação, onde eu permaneço, onde eu estou agora para poder vivenciar, para viver a minha vida de fé. Então, é um fator determinante para nossas vidas de fé. Então, hoje, também ouvindo a palavra, nós podemos ter uma certeza sobre a salvação que nós temos e também precisamos pensar onde é que eu devo permanecer. E assim nós podemos conhecer o que é esta igreja para nós. Então, se nós olharmos a palavra de Gálatas e pensarmos um pouco sobre esse conteúdo, então, o apóstolo Paulo escreveu 14 livros no Novo Testamento. Ele foi para diversas igrejas, das igrejas tanto da Ásia e tanto mais para o Ocidente. Então, Gálatas é o lugar onde ele fez a pregação. Então, para os Gálatas, são aqueles que realmente tinham a lei e era um lugar onde as pessoas eram perseguidas por não seguirem a lei. E também é um lugar onde o apóstolo Paulo, ele por estar evangelizando, ele foi apedrejado e quase morreu ali. Então, se nós olharmos no tema de Gálatas, podemos ver que recebemos a salvação pela fé, recebemos a condução pelo Espírito Santo. E o que é viver por esse Espírito Santo? Então, nós recebemos a salvação pela graça, nós recebemos a condução do Espírito Santo. Então, como é essa vida? Então, se nós olharmos para esta palavra, aparecem duas promessas. Então, a primeira promessa, nós podemos ver que existe a promessa da graça e a promessa da lei. Então, uma pessoa não pode receber a salvação pelas obras da lei, mas sim pela fé e pela graça ele pode receber a salvação. Então, aqui é um tema muito importante mostrando essa diferença, fazendo essa relação. Então, antes havia muitas pessoas que ensinavam em Gálatas dizendo que precisavam receber a salvação pela obras da lei. E tem outras pessoas que diziam, nós precisamos receber a salvação pela fé da graça, sim, mas também nós precisamos fazer o que? A obra. Então, eles ensinavam essas teorias dizendo que é preciso fazer o trabalho. Então, mas o apóstolo Paulo, ele já repreende dizendo que isso eles estão tentando realmente corromper o evangelho do Senhor. Então, quem pregar esse outro evangelho, realmente ele será amaldiçoado. É por isso que ele determina em Gálatas capítulo 1, e inicia desse jeito, Gálatas capítulo 1, versículo 7, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, ele declara desse jeito. Então, nós recebemos a salvação é somente através da graça, da fé em Cristo Jesus. Então, não é pelas obras da lei que recebemos a salvação. Então, quando alguém começa a frisar isso, ou quando alguém frisa dizendo, é preciso da fé, e também tem a outra condição, que são as obras, isso também é um outro evangelho que nós devemos sempre estar atentos. Tem pessoas que ficam confundindo e não sabem diferenciar essa fé com as obras. Então, essas pessoas que estiverem orando podem ler essa palavra de Gálatas, vai ficar muito mais fácil de poder discernir. E especialmente tem as pessoas que viveram muito tempo na igreja. Então, tem pessoas que frequentarem muito tempo a igreja, no coração sempre tem o pensamento de que eles precisam ter as obras para irem para o céu, mas assim eles recebem a salvação. E o que nós realmente orientamos as pessoas? Para lerem a palavra de Gálatas, porque assim, na palavra de Gálatas, realmente eles podem perceber essa diferença das obras da lei com a graça que o Senhor nos permitiu pela fé. Então, se nós olharmos a palavra de hoje, então Gálatas capítulo 4, se nós olharmos a partir do versículo 22 a 26, então ele disse, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava
e outro da livre. Ele faz essas diferenças. Então, principalmente, 2 mulheres, 2 filhos, 2 Jerusalém. Então, nós podemos dizer que são as 2 Jerusaléns. Então, todas as pessoas que estão abaixo de alguma coisa, ou está abaixo da lei, ou está abaixo dessa graça, dessa promessa. Então, ele está dizendo aqui na palavra, todos aqueles, como versículo 21, dizei-me, o que quereis estar debaixo da lei? Então, versículo 22, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, uma do monte Sinai gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é da de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Então aqui nós podemos ver as Agar e Sara, e nós também podemos ver os filhos de Abraão, que é Isaac e Ismael. Ou é a Jerusalém que está de cima, ou é a Jerusalém que está embaixo. Então, 2 esposas, 2 filhos, 2 Jerusaléns, que são comparadas aqui. Então, nós podemos ver que a descendência do povo de Israel vem de Abraão, que primeiramente podemos ver que aparecem 2 descendências, que é um de Agar, que é da escravidão, e o outro de Sara, que é da liberdade, que é Isaac. Então, nós podemos ver que, primeiramente, todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa, o Senhor prometeu a Abraão que daria Isaac para ele. É por isso que em Gênesis capítulo 6, realmente ele saiu da terra de Canaã, da terra do Ur dos Caldeus, do seu pai, e foi para a terra de Canaã, e ele estava esperando o filho que o Senhor Deus havia prometido, mas até aquele momento o filho não havia chegado. É por isso que Sara, naquele tempo, sem conseguir esperar, ela pegou a mulher egípcia, que é Agar, e deu para Abraão para que ele a concebesse, para que assim pudesse ter uma descendência, o filho, que se chamou Ismael. É por isso que Ismael, ele mostra o método humano, o pensamento humano. E é por isso que mostra que ele nasceu segundo a carne, versículo 23. Então, ele não nasceu conforme a promessa do Senhor Deus, mas ele nasceu conforme o método do homem, a vontade do homem. Então, já que também é filho da escrava, nasceu um escravo. E aí, depois disso, se nós olharmos em Gênesis capítulo 17 também, o Senhor, ele havia prometido para Sara, dizendo que daria um filho para ela. Antes o nome da Sara não era Sara, era Sarai, não era? Então, mas o Senhor mudou o nome dela para Sara. Então, Sarai significa mãe e Sara significa mãe de nações. Então, ela ganhou um nome muito especial. O que significa o nome Agar? Nunca pensaram, não é? Eu também nunca havia pensado no nome dela antes de preparar esse sermão de hoje. O significado do nome Agar significa fugir, fugitiva. Mas o nome Sara significa mãe de nações. Então, se nós olharmos para o nome Abraão, Abraão antes era Abrão, que mudou para Abraão. Então, Abrão significa antecedente e Abraão significa antecedente de nações. Então, pai de nações. Então, primeiro mudou o nome de mãe para mãe de nações. Então, é um nome muito importante. Então, Abraão, carnalmente, ele é pai de Israel, mas pela fé, Abraão, ele foi justificado, ele foi salvo pela fé. É por isso que todas as pessoas que receberam a salvação pela fé, Abraão, ele se torna a referência, o exemplo, o pai de todos aqueles que recebem a salvação pela fé. É por isso que Sara também,
Ela representa a promessa. Então, Agar representa essa promessa da lei, da carne, deste mundo. Então, perdão. Então, mesmo que eu confunda nas palavras, eu espero que vocês entendam bem, tá bom? Então, uma pessoa que está abaixo da promessa da lei do Senhor é aquele que é escravo, não é? Mas aquele que entra dentro dessa graça do Senhor Deus pode se tornar livre, pode se tornar filho, quer dizer que assim deu o nome como pai e mãe de nação, de nações. O Senhor Deus mudou o nome deles para que assim ele possa representar todos aqueles que entraram na graça do Senhor. Então, Abraão já tinha passado 100 anos de idade e não tinha como ter filhos. Então, mas o Senhor deu uma promessa para ele para que um filho haveria de nascer. Então, Isaac iria nascer conforme a promessa do Senhor. É por isso que ele nasceu conforme segundo a promessa. Então, se olharmos Gálatas capítulo 4, versículo 24, o que se entende por alegoria? Porque estas são as duas alianças. Uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Então, primeiramente, nós podemos ver aqueles que estão abaixo da lei, quer dizer que são aqueles que estão na servidão. É algo que nós precisamos pensar um pouco. Agar, ela era escrava de Sara. Ela deu à luz a um filho que se chama Ismael. Ismael, ele foi gerado como filhos para a servidão. Ele representa o escravo. Os dois aqui nós podemos ver que são duas o que? Alianças. Então pensem bem, se nós olharmos para a lei representa a santidade do Senhor Deus. Mostra a santidade interna do Senhor. Está mostrando como que o Senhor é santo, é puro, é justo. Ele se manifesta como o Senhor Deus é puro e justo. Então mostra o requisito, as condições, o padrão do Senhor Deus. Então é por isso que nós podemos dizer que a lei também ela é santa. Então o mandamento do Senhor é santo e puro também. Então a lei e o mandamento do Senhor Deus é santo, é justo e bom, mostrando todas as qualidades internas do Senhor. É por isso que o Senhor tem permitido a lei, é para que na frente do Senhor, que é santo, o homem possa compreender sobre o seu pecado, possa saber que ele vai ser julgado, que assim ele vai para o inferno. Esse é o objetivo da lei, para que se arrependa. O objetivo de permitir a lei é para se arrepender. É por isso que Romanos capítulo 3 já nos disse no versículo 19 e 20, dizendo que o que sabemos que o que a lei diz, é os que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, nós podemos ver que a lei mostra o padrão do Senhor Deus, mostra diante de Deus: ah, eu sou pecador, o Senhor Deus é santo, o Senhor Deus é totalmente bom, é puro. Ah, e eu estou numa qualidade realmente pecaminosa, perversa, eu sou uma pessoa que mereço ser destruído. Então, pela lei, nós podemos ver a relação entre homem e Deus. Então, uma relação gigantesca, pode ver uma brecha imensa entre Deus e os homens. É por isso que nós precisamos fechar o quê? Toda a boca. Ah, dizendo, ah, eu não tenho pecado. Ah, eu não vou para o inferno. Eu preciso fechar esta boca. Então, porque todas as pessoas do mundo, porque elas estão condenáveis diante de Deus. É por isso que compreendemos o pecado. Nós recebemos o juízo do Senhor Deus. É algo que é exato que o Senhor Deus está nos ensinando. Para todas as pessoas que estão dando as costas para o Senhor agora ele está ensinando para que eles possam se arrepender e voltar para o Senhor. Então, claro que se você guardar 100% a lei, quer dizer que você não tem pecado. Se você consegue guardar 100% a lei, é correto essa pessoa ir para o céu. Mas qual é o problema aqui? O problema é que o homem, ele já nasceu com essa concupiscência
pecaminosa de Adão, é por isso que ele não tem a capacidade de guardar toda a lei. A lei é perfeita, mas o homem é o problema. A lei é santa, mas o homem ele não tem a capacidade de cumprir toda essa lei do Senhor Deus. Então, se eu der um exemplo para vocês, então um homem, ele foi para o rio Hangang, o rio Han, e ele estava parado na frente do rio Han, que fica no centro, que passa pelo centro de Seul, e ele ficou parado ali sem nenhum equipamento e ele pensou, eu acho que eu consigo passar esse rio. E juntou muitas pessoas começaram a observar e ouviram o que ele estava a dizer, e ele disse para todas as pessoas ali, ele disse, pessoal, antes do pé esquerdo afundar, é só eu chutar o pé direito. E antes do pé direito afundar, eu posso chutar o pé esquerdo. Então, se você usar essa técnica, qualquer pessoa consegue passar para o outro lado. É somente 1 quilômetro de distância. É só usar essa técnica. E ele disse isso para várias pessoas que estavam observando. O que ele disse tem problema? Não, não tem problema. O que ele disse é verdade. Então, o que ele está dizendo é verdade, mas o homem ele não tem a capacidade de passar. O que ele falou é verdade, mas não tem como ele fazê-lo. Da mesma maneira falando que você cumprindo toda a lei você pode ir para o céu, é verdade. Então, mas o homem ele não tem a capacidade de guardar toda essa lei. O problema não é a lei, o problema é o homem. É por isso que em Levítico capítulo 18, versículo 5, portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. O Senhor disse o quê? Viverá. Então, aquele que guarda a lei, ele vive, ele pode ir 100% para o céu. Então, mas o homem, ele não possui talentos. Então, o Senhor, ele disse que viverá, mas essa fala do Senhor não se torna nenhuma ajuda para nós, não é? Estão entendendo? Então, uma pessoa que recebeu a salvação vai entender. Quem não recebeu a salvação, que pode ter alguns problemas para compreender, não é? Então, mas qual é o problema aqui? O problema é que é uma pessoa que nasceu do homem, ele tem o pecado dentro de si. Então, é por isso que em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Então, o homem ele poderia fazer só o bem continuamente, mas não existe nenhum homem que faça o bem, não existe nenhum sequer. E também em Romanos capítulo 3, versículo 10 diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Versículo 12, todos se extraviaram e justamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E também no versículo 9, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Então mostra que todas as pessoas que nasceram de Adão estão debaixo do pecado. Isso quer dizer que, em outras palavras, é escravo do pecado. E é por isso, todas as pessoas que nasceram de Adão nascem com essa concupiscência do pecado, nascem para pecar. É por isso que estão debaixo do pecado, embaixo da lei. Então, para que você possa compreender esse pecado, o Senhor Deus ele nos permitiu a lei. Então, antes de existir a lei, já existia o pecado. Todos eram escravos do pecado. Mas o Senhor Deus ele permite a lei para mostrar para as pessoas, porque as pessoas elas tinham a atitude, o comportamento de que, não, eu não consigo ver que eu sou pecador, mesmo com o seu pecado. É por isso que Deus permitiu um padrão, mostrou a condição que é a lei. É por isso que o Senhor Deus ele permitiu a lei. É por isso que os homens estão abaixo do pecado e estão abaixo da lei. Então, se nós olharmos a escrava, Agar, ela deu à luz Ismael, que é filho da escravidão. Então, todas as pessoas que, pelas obras, tentam ir para o Senhor para receber a salvação, até o fim eles são o quê? Escravos. Até o fim eles são filhos da escravidão. Dali eles não podem fugir. Não tem como se tornar filho, não tem como se tornar um livre. É por isso que em Gálatas, capítulo 4, versículo 24, disse dessa maneira. O que se entende por alegoria? Porque estas são as duas alianças. Uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar.
Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Então, o Monte Sinai é o lugar onde Moisés ele recebeu os 10 mandamentos. Agar, ela representa a lei, os mandamentos do Senhor. Então mostra que todos esses filhos eles nasceram para a escravidão. Estou gerando filhos para a escravidão. Todos que estão abaixo da lei são escravos. É isso que ele está dizendo. Então, se nós olharmos essa palavra de Galatas capítulo 4, quando foi escrito, em Jerusalém haviam muitas pessoas de que diziam que precisavam guardar as leis. Todos eles realmente diziam que precisavam guardar as leis para poderem ir para o céu. É por isso que em Atos capítulo 1, então, na Antioquia, quando o evangelho foi pregado, eles se tornam o início, a representação para pregarem a palavra lá desde Antioquia. Então, ele fez várias viagens pela Antioquia para pregar o evangelho. E muitas pessoas, eles desceram dali. Então, se nós olharmos em Atos capítulo 15, versículo 5, alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Isso quer dizer que são as pessoas que vieram dizer que precisam guardar a lei para receberem a salvação. Então, versículo 1, então, aqueles que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos, se não vos circuncidados conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então, houve uma grande discussão na igreja de Antioquia, é por isso que houve essa disputa entre os fariseus, entre aqueles que ensinavam as leis e aqueles que estavam ali. Então, é por isso que eles chamaram Paulo e Barnabé para que pudessem resolver, e eles foram para Jerusalém para resolver, junto com os apóstolos e anciões. E é por isso que no versículo 5, alguns, porém, da seita dos fariseus que tinha crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então era isso que eles toda hora frisavam, dizendo que é preciso guardar a lei de Moisés. Então as pessoas que eram da seita de fariseus, que tinham crido. Então, aqui quando fala crido, essas pessoas não quer dizer que realmente receberam a salvação. É uma pessoa que ouviram a palavra, mas no meio aconteceu um problema, porque eles creem numa parte, mas a outra parte, eles estão dizendo que o correto é circuncidar e guardar a lei de Moisés. Então é por isso que nós podemos ver que aparece a diferença entre realmente para os gentios não é correto que eles circuncidem e guardem as leis. Foi isso que foi determinado. É por isso que se nós olharmos em Atos capítulo 21, versículo 20 também, quando o apóstolo Paulo ele subiu para a terceira viagem de evangelho dele, ele realmente haviam dito para o apóstolo Paulo, e ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe, bem vês, irmãos, quanto milhares de judeus, as que creem, todos são zeladores da lei. Então em Jerusalém há milhares dos que já creem, mas todos eles são o que? Zeladores da lei. Então realmente o que é a salvação? A salvação é somente pela graça do Senhor Jesus. Era isso que ele estava evidenciando. E muitas pessoas estavam indo contra ele, por conta que ele pregava esse evangelho. Então é por isso que Paulo, por aqueles que guardavam a lei, ele foi perseguido e ele ficou preso ali em Jerusalém. Então nós podemos ver que são milhares de judeus que creem que são zeladores da lei. Eles receberam a salvação ou não? Eles não receberam a salvação. Então eles estão presos ali na lei. Eles estão aqueles que determinam que pretendem ficar somente na lei. Então no Novo Testamento as igrejas eram no início e havia muitas confusões e isso acontecia demasiado por conta dos judeus também. E também quando mataram Estevão apedrejando, qual era o tema de matarem Estevão apedrejado? Primeiro, dizendo que haveria de derrubar o templo. E segundo, porque ele falou contra a lei. Então, o pecado principal dele era por ele ter ido contra a lei, ter falado contra o mandamento. É por isso que apedrejaram Estevão. Então, vamos procurar Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9.
versículo 31 e 32. Então, versículo 30 até 32, vamos ler. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas com pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Então nós podemos dizer que eles estudaram o Antigo Testamento, eles aprenderam a lei, eles sabiam que é essa lei, e eles diziam que pelas obras dessa lei eles podiam receber a salvação. Era isso que eles iam para diante do Senhor Deus. Eles frisavam isso até o fim, pela teimosia. Então nós podemos dizer que não tem como receber a salvação pela lei. É realmente a salvação somente pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele já cumpriu através da cruz. Nós simplesmente precisamos receber. Os gentios recebiam isso facilmente, mas os judeus não recebiam isso facilmente. Continuamente eles diziam: não, tem que ser pelas obras da lei, nós precisamos guardar essa lei. E o que acontece ali? Então, por fim, nós podemos dizer que eles não conseguiram chegar até a fé. Se esforçaram tanto até o fim, mas não conseguiram chegar até a fé. Então, por que isso acontece? Então, porque eles estavam o quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Então, eles dependiam, buscavam somente a lei da justiça. Eles buscavam somente a sua própria determinação, sua própria obra. É por isso que tropeçaram na pedra de tropeço. Quando uma pessoa ela bate, colide contra uma pedra, quem é que quebra? A pedra ou a pessoa? A pessoa que se quebra toda, não é? Então, da mesma maneira, quando alguém ela tropeça com o Senhor Jesus, quem é que vai quebrar? Quem é que vai quebrar quando bater de frente com o Senhor Jesus? É o homem, não o Senhor Jesus. O homem não tem como vencer o Senhor Deus jamais. Não é pelas obras. O Senhor, ele determinou somente um só caminho, que é receber o Senhor Jesus. Se você bater contra o Senhor Jesus, nada vai adiantar. Você vai para a perdição. Então é por isso que Abraão ele pegou a sua escrava Agar e teve um filho. Quer dizer que um filho nasceu da escrava, é por isso que continua sendo escrava. Então, a pessoa que nasce pelas obras da lei, que tenta se justificar pelas obras da lei, não resolve os problemas do pecado, continua sendo o pecador. Então, o pecador, ele não tem direito, o escravo não tem direito de receber essa herança. Mas Gálatas capítulo 4, versículo 26 diz: Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Tá, a esposa de Abraão, Sara, é livre desde o princípio, e ela nasceu, ela deu à luz a Isaac como a promessa do Senhor Deus. Então isso mostra a promessa, a aliança da graça, é você representar os livres diante do Senhor Deus. É por isso que o Senhor Jesus é aquele que está em cima. O Senhor Jesus, ele é de cima. E o Senhor Jesus, ele veio de cima para baixo. Então, para Jerusalém que está de cima. Então, quer dizer que o Senhor Jesus, nós precisamos frisar nessa palavra que é de cima. Nós e o Senhor Jesus somos diferentes. O Senhor Jesus, ele veio de cima. O Senhor Jesus, ele veio de cima. Ele é de cima. Então, vamos procurar uma palavra hoje. É Gálatas... agora vamos procurar João, capítulo 8. João, capítulo 3 primeiro. João capítulo 3, versículo 31 e 32. Evangelho de João capítulo 3, versículo 31 e 32. Vamos ler todos juntos. Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Então nós precisamos frisar aqui nas palavras dele falar aquele que vem de cima é aquele que está sobre todos. Então aquele depois aqui ele fala aquele que vem do céu é sobre todos. Aqui ele continuamente fala aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem de cima é sobre todos. O Senhor Jesus ele dizia de cima para baixo. Nós desde o princípio somos da terra, nascemos nessa terra. Nós somos pessoas que estamos aqui embaixo.
Então, o Senhor Jesus é aquele que veio de cima. Então, já que ele é um Senhor que veio de cima, ele pode nos dizer detalhadamente quem é o Senhor Deus. Então, o Espírito Santo também é Deus, ele veio de cima. Pela condição do Espírito Santo, nós podemos saber quem é o Senhor Deus. Então, o Senhor Jesus é aquele que veio de cima. É por isso que ele pode dizer muito bem sobre o plano do Senhor Deus. Então, o plano do homem de receber a salvação, o espírito do homem, o Senhor Jesus que veio de cima está dizendo, e esse testemunho do Senhor não foi aceito pelos homens. É por isso que até o fim, se teimarem com a lei, vão para a perdição. E também agora, João capítulo 8, versículo 23. Agora, João capítulo 8, versículo 23. Versículo 23, vamos ler todos juntos. E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Então, se nós olharmos aqui, o Senhor também está frisando, dizendo que eu sou de cima. Então, eu não sou deste mundo. O Senhor não é de baixo, o Senhor é de cima, veio de cima. Então, mas ele diz, vós sois, para os judeus, vós sois todos que estão em Adão. É a mesma coisa. Vós sois de baixo. Vós sois deste mundo. Os homens nascem deste mundo, nascem aqui de baixo. A diferença é exata. Então, qual é o problema aqui? Então, o problema é que nasceu de baixo, é que é deste mundo. Como que essa pessoa que é de baixo do mundo pode receber o perdão dos pecados e também pode se tornar filhos do Senhor Deus? Como é que pode ir para cima? Esse é o maior pensamento, o maior problema a se resolver. Como que uma pessoa de baixo pode resolver o problema dos pecados e pode ir para cima? Para resolver esses problemas, o Senhor ele veio para cá, para este mundo. É por isso que em João capítulo 8, versículo 32, tem uma palavra muito, muito, muito famosa, não é mesmo? Vamos ler todos juntos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então aqui ele fala sobre a liberdade. Então, vos libertará. Por que o Senhor ele fala sobre a liberdade aqui? O homem é escravo, é por isso que ele recebe a liberdade. Então, se o homem fosse livre, não tem por que o Senhor Deus ele falar sobre a liberdade. Todos aqueles que são de Adão são escravos da lei, são escravos do pecado, são escravos de Satanás. É por isso que precisam saber a verdade para que assim possam ser libertos. Então, o ponto mais importante é o pecado. O problema do pecado, se não for resolvido, não pode se tornar um homem livre. Então, versículo 34 e 35. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Então, vós sois escravos do pecado. Então, todos nasceram através da concupiscência do pecado, vivem pecando, e enquanto têm o pecado, são escravos, são servo do pecado. Então, um servo não fica para casa, não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Então, um servo, se ele fizer muito bem, ele pode receber um pouco do amor, pode receber um elogio, e também ele pode ficar um pouco tempo na casa do dono. Mas se ele estiver fazendo bem, mas de repente comete um erro, comete um grande pecado, ele é expulso. Um servo não pode ficar para sempre. E o servo também, uma coisa mais importante, é que ele não pode receber como herança a herança do dono. Mas o filho fica para sempre. Como é que podemos ir para essa Jerusalém que é de cima? Nós precisamos nos tornar filhos. Para nos tornarmos filhos, para que o filho fica para sempre. Para isso, o pecado precisa ser resolvido. Para que assim eu possa me tornar filho do Senhor Deus, possa me tornar livre. Para que assim eu também possa ir para Jerusalém, que é de cima. Então, para resolver esse problema de cima, o Senhor ele veio. Versículo 36, vamos ler todos juntos. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Quem é que vai libertar? Quem é o Filho aqui? Representa o Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é por isso que o Filho do Senhor Deus, o Jesus Cristo, veio para este mundo. Ele carregou todo o pecado. E é por isso que, com todo esse nosso pecado, ele foi julgado. Então, quer dizer que ele pagou todo o preço do pecado por nós. E é por isso que, assim, nós nos tornamos em filhos. Nós fomos libertos do pecado. É outra coisa importante aqui, que nós somos libertos da lei. Então, aqui nós podemos ver que na lei, nós antes éramos pessoas que iríamos para o pecado, estávamos abaixo da lei para o inferno, mas fomos libertos da lei, do pecado, do diabo. Quer dizer, quando os problemas do pecado resolvidos, quando nos tornamos em filhos, nós podemos nos tornar em livres. É por isso que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele disse: Eis que então nós podemos ver que todos nós nos tornamos em filhos do Senhor Deus. Quer dizer que é assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando eu tenho uma ligação com o Senhor Jesus, meus problemas do pecado são resolvidos e eu posso me tornar um livre. Quer dizer que dentro de mim agora eu tenho o espírito de filho que vem para mim como presente. É por isso que chamar Deus de Abba, Pai. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20, ele disse que eu não estou embaixo da lei. Tá, apóstolo Paulo, ele recebeu a salvação com exatidão, é por isso que ele disse que agora ele se tornou um livre, é por isso que eu não estou mais debaixo da lei. Eu não estar debaixo da lei quer dizer que eu já não estou mais sob o juízo da lei, já sou liberto. Então, quer dizer que é uma pessoa que recebeu a salvação, é uma pessoa que foi liberto do pecado, quer dizer, foi liberto do diabo. Vamos procurar Gálatas capítulo 3, vamos procurar mais uma palavra, Gálatas 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Capítulo 3, versículo 23. Versículo 23 a 25, eu irei ler. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e cerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor. Então, se nós olharmos bem para cá, nós podemos ver que existe antes da fé vir e depois da fé. Então, nós podemos ver que aquele no meio também existe a fé que nos foi dada, não é? Então, nós podemos ver que existe o antes da fé e também depois que veio a fé. Então, esta fé que está por vir, que havia de se manifestar, a fé que o Senhor Deus iria nos permitir, a fé que é o Senhor Deus que vai nos permitir, o Senhor Deus vai nos manifestar. Então, depois que essa fé chega para nós, tem o que? O depois da fé. Então, antes da fé, nós estávamos debaixo da lei, nós éramos escravos do pecado. Então, mas o papel da lei, ele é um tutor. Então, nós podemos ver que no tempo que essa palavra foi escrita, tutor, em Roma, antigamente haviam pessoas que eram poderosas, e essas pessoas elas tinham um filho muito importante, e pegavam esse filho por um tempo, enquanto ele crescia, havia uma pessoa que ensinava e cuidava, e essa pessoa era chamada de tutor. Então, é por isso que quando uma criança ela ia crescendo e precisava ir para a escola, então, primeiro ele recebe todo esse treinamento e ensinamento primordial, que é do tutor. Então, quem é que faz esse papel de conduzir até chegar à escola, até a faculdade? Quer dizer que é através do ensinamento do tutor. Então, o tutor que faz esse trabalho de conduzir. Então, é por isso que nós podemos dizer que a lei ela é como se fosse o tutor. Então quer dizer que nós todos estávamos abaixo da lei do pecado. Então essa lei, ela é como um tutor que veio para nos conduzir a Cristo.
Quer dizer que pela lei nós compreendemos que somos pecadores, que iríamos para um inferno eterno. É por isso que de que, eu iria para o inferno se eu vivesse assim. Então a resposta é voltar para o Senhor, é se arrepender e voltar para o Senhor. Então para que possa crer nesse trabalho que foi feito no Senhor, completo no Senhor. Então é por isso que quando recebemos essa salvação, nós já não estamos mais abaixo desse tutor, porque ele parece, mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor. O que significa? Não estamos mais debaixo da lei. Já passamos, já saímos do juízo da lei para essa graça que é Cristo. Então vamos procurar capítulo 4, versículo 4 a 6. Mas, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. E é por isso que o Senhor, Deus, quando nós olhamos para a história do povo de Israel, no Monte Sinai o Senhor Deus permitiu a sua lei. E até que o Senhor Jesus ele viesse para este mundo, eles estavam debaixo da lei. Então, quando chegado o tempo, ele enviou seu Filho. Ele enviou a Senhor Jesus, para que todas as pessoas elas nascessem já que nasceram do homem, o Senhor fez com que Jesus nascesse da mulher. E também o Senhor Jesus, já que ele veio de cima, mas ele nasceu nessa terra para que pudesse se fazer como sob a lei como nós. Quer dizer que ele foi para uma posição onde precisa obedecer a lei como nós. É por isso que o Senhor Jesus ele cumpriu toda a lei em nossa vida. Nós causamos vários problemas, mas o Senhor ele cumpriu toda a lei. E é por isso. Então, para todos nós que vivíamos como escravos, o Senhor ele nos libertou. Então, isso quer dizer que o Senhor ele nos comprou, quer dizer que ele realmente vai nos dar uma nova identidade. Quer dizer que se nós olharmos para um escravo, por exemplo, esse escravo, ele não fica gritando, dizendo, me salve, me salve, me salve. Não. O dono, que se quiser libertar, ele precisa pagar o preço, comprar aquele escravo e rasgar as suas escrituras para que o escravo possa se tornar livre. Então, da mesma maneira, nós todos que éramos como pecadores, escravos, mas o Senhor Jesus ele veio para este mundo para pagar todo esse valor, nós nos tornamos livres, quer dizer que agora nós temos uma mudança da nossa identidade, nosso estado, agora nós nos tornamos livres. E agora nós recebemos o Espírito do Filho para o meio dos nossos corações, o Espírito de seu Filho. Então, o Espírito Santo que nos faz compreender, ele entra para dentro do nosso coração. E é por isso que agora nós podemos chamar o Senhor Deus de Abba, Pai. Quer dizer que ele nos deu essa posição para podermos fazer. E é por isso, uma pessoa que recebeu a salvação é uma pessoa que tem um problema dos pecados resolvidos, é uma pessoa que se tornou filho do Senhor Deus, é uma pessoa que agora está liberto, é uma pessoa que agora ele pode ir para o reino de Deus. Então é uma pessoa que recebeu essa identidade gloriosa diante do Senhor Deus. Então é por isso que é uma pessoa que agora se tornou livre, nós podemos juntar essas pessoas em um rebanho e chamá-los de igreja. Então, a igreja é os santos que receberam a salvação que se reuniram. Então nós não estamos sob a criação, não estamos dentro desta criação, nós estamos sobre, quer dizer que estamos lá em cima. Quer dizer que nós também, individualmente, também estamos sobre a matéria. A igreja também é sobre a matéria, sobre toda esta criação. Então vamos procurar Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 22. Efésios capítulo 1, versículo 22 a 23. Versículo 22 e 23, vamos ler todos juntos. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, repitam comigo. Então, a igreja sobre o mundo. Então, nós lemos a palavra de João, capítulo 3. Então, o Senhor Jesus ele estava sobre todas as coisas. O Senhor Jesus estando sobre todas as coisas. Então, o Senhor ele entrou no meio de todas as coisas, não é?
Da mesma maneira, nós fomos remidos pelo Senhor Jesus, agora nós somos do Senhor Jesus. Agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus. É por isso que todos nós recebemos a salvação. Agora nós temos a nossa posição sobre todas as coisas. E é por isso que nós podemos ver que as duas mulheres aqui, os dois filhos, as duas Jerusaléns, nós podemos ver que existe a promessa do Senhor Deus, a aliança da lei e a aliança da graça. Pelas obras da lei, as pessoas querem receber a salvação, querem ir para diante do Senhor Deus, e essas pessoas elas precisam saber que isso é da mesma maneira como Agar, ela deu à luz a Ismael, mas continua sendo escravo, um filho escravo que nasceu da escravidão, de uma escrava, então não tem como sair desse juízo do Senhor Deus. Um escravo vai ser escravo até o fim. Então é por isso que quem depende da sua própria lei, das suas obras, o que acontece com essas pessoas? Ela vai para o inferno. Sempre vai ter o quê? O coração de escravo. Sempre ele precisa fazer o bem, precisa fazer alguma coisa. Então, mas aqueles que estão na graça de Jesus Cristo, que entraram na graça do Senhor Jesus, que através do Senhor Jesus Cristo receberam a salvação, são livres agora, são filhos do Senhor Deus. Ao mesmo tempo, são pessoas que são herdeiros que podem receber o reino do Senhor Deus. Então nós todos agora, nós temos essa identidade tão gloriosa diante do Senhor, é por isso que estamos muito agradecidos. Então vamos pensar um pouco mais sobre esta lei também. Então primeiramente, a lei é algo mandatório, mas a graça é voluntário que veio para nós. Então, se procurarmos João capítulo 1, João capítulo 1, versículo 17. João capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então aqui ele fala que a lei foi dada por Moisés, é mandatória, e é que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. É algo voluntário que vem de outra pessoa, de outro lugar. Então quer dizer que desde o princípio todos que nasceram de Adão são pecadores porque nasceram já corrompidos. Todos já merecem receber o juízo do pecado, mas o homem ele não admite, ele não reconhece o seu estado. É por isso que o Senhor, para mostrar que o Senhor ele é um Deus do juízo, que há de julgar exatamente o pecado, é por isso que ele permitiu a lei. Então, para o homem que já pecou, o Senhor Deus ele permitiu de forma mandatória a lei. Então, mas o Senhor Jesus, já que o homem não tem como fazer outras coisas, realmente o homem ele realmente foi amado pelo Senhor Deus. O Senhor Deus ele criou o homem conforme a sua imagem. O Senhor Deus não deseja que o homem vá para o inferno. Então, se nós olhamos pelo nosso lado, se o Senhor ele simplesmente nos deixasse, nós iríamos para o inferno. Então quer dizer que, mas o Senhor ele não nos deixou, ele nos permitiu o seu Filho unigênito, para que através desse Filho unigênito todo o nosso pecado pudesse ser sobrecarregado por ele, e assim ele pudesse morrer por nós e nos permitir essa herança. Nós podemos nos tornar em filhos. É por isso que nós podemos dizer que toda essa aliança da graça vem através do Senhor Jesus Cristo. Então, por favor, não forcem no próprio pensamento de vocês. Não podem pensar dizendo, não, claro que Deus tinha que fazer algo por nós. Não, o Senhor Deus ele não tinha que fazer isso de forma alguma. O Senhor ele teve misericórdia, ele nos amou, é por isso que ele nos permitiu. No momento que você pensar, claro que Deus deveria ter feito algo assim. Então, isso não sobra agradecimento para nós. Então, o Senhor ele ter nos salvo desse jeito é um grande agradecimento. Então, a lei ela é algo obrigatória, então, mas a graça ela veio de forma voluntária que nos procurou. Então, nós podemos dizer que a aliança da lei, primeiramente, ela nos foi dada primeiro, ou foi a graça? Se nós olharmos na Bíblia, Gálatas capítulo 3, disse que a graça veio primeiro. Vamos procurar Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 15. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência, não diz
e as descendências como falado de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência que é Cristo. Mas digo isto, vamos ler todos juntos, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa. Então, entre os homens também, quando eles fazem uma promessa, eles fazem uma aliança. Então, não tem como quebrar essa promessa facilmente, essa aliança. Mas se nós olharmos para o Senhor Deus na história do povo de Israel, podemos ver Abraão, Isaac e Jacó. O Senhor Deus ele permitiu a aliança da promessa. É porque chamou ele da casa do pai, de Ur, e disse: realmente tu serás uma bênção. Todas as nações da terra serão benditas por ti. Então, em ti. Quer dizer que ele deu já essa aliança da promessa. Como é que todas as nações do mundo podem ser benditas, podem receber essa bênção através de Abraão? Quer dizer que é através do Senhor Jesus? Quer dizer que o Senhor Deus ele permitiu essa promessa primeiramente para Abraão, para que através que o Senhor Jesus viesse para salvar a todos e assim ele pudesse se tornar realmente a bênção. E o Senhor ele disse essa mesma palavra para Isaac em Gênesis também. Em Gênesis capítulo 28, 30 também o Senhor diz as mesmas palavras repetidas para Jacó. Então nós podemos ver que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó fez a mesma promessa para eles. E na promessa do Senhor eles entraram para o Egito e ficaram durante 430 anos. Então, se nós olharmos em Êxodo, quando acabou os 430 anos, eles saíram do Egito. Quer dizer que o que eles receberam ali também, em Sinai, é a lei do Senhor. Então, primeiro, Abraão, Isaac e Jacó, eles receberam a promessa do Senhor Deus. A lei, ela só veio muito depois. Mas, então, se nós pensarmos aqui, então, até a aliança, a promessa que o homem ele faz, ela não pode ser quebrada, ela é mantida, não é? Então, da mesma maneira, o Senhor Deus ele permitiu uma aliança para eles. Para quê? Para quebrar? Não. Essa aliança que o Senhor Deus ele permitiu, nem ele mesmo pode quebrar. Então, mas por que, que ele permitiu essa aliança? Então, para que essa aliança da fé, da graça, pudesse ser estabelecida mais fortemente. É por isso que ele permitiu a aliança da lei. Então, primeiramente, para que a salvação possa ser completa de forma realmente completa, perfeita, é necessário que o homem ele compreenda que ele é pecador, ele possa se arrepender, possa saber que ele é pecador, para que assim ele possa receber melhor ao Senhor Jesus. Então, para que essa lei possa ser cumprida, é por isso que o Senhor Deus ele nos permitiu a lei. Então, nós não devemos confundir as coisas aqui. A aliança da lei e a aliança da graça também, ambas elas vieram de Deus. Então essa lei também, cada uma delas também tem o papel dela, tem a posição dela, a da graça também. Então a graça e a lei, ambas vieram do Senhor Deus. Então, mas entre as duas, a coisa mais gloriosa qual é? Claro que é a graça. Então, ambas são gloriosas, mas algo que é maior glória é a graça, é a promessa da graça. Então vamos procurar 2 Coríntios capítulo 3. Então vocês devem estar cansados, vocês podem cochilar. Podem cochilar, eu não vou falar nada, tá bom? Eu sei que todos vocês estão cansados. 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 6, eu irei ler. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos da face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Então, se nós olharmos aqui também, aqui ele fala sobre a lei,
Então Moisés ele recebeu a lei e deu para o povo. Então nós podemos dizer que é o ministério da lei. Então o apóstolo Paulo ele está dizendo que através da graça todas as pessoas que recebem a salvação pela fé, ele evidencia essas palavras. É por isso que nós podemos dizer que esta é o ministério da fé. Então ele mostra essas duas diferenças, não é? Então nós podemos dizer que é o ministério da lei, o ministério dessa graça. Então ele está continuamente falando sobre isso. Então se nós olharmos aqui, primeiramente, ele fala, primeiramente, não da letra, mas do espírito. Então aqui o que que é da letra? Da letra é de Moisés. Então, mas o evangelho ele veio com o Espírito Santo para nos fazer compreenderem dentro de nossos corações. E segundo, aqui ele fala que a letra mata. Então, a lei que foi dada como letra, ela mata o homem. Então, se houvesse somente a lei, mataria o homem. Mas ele está mostrando que o homem, eles seriam o que? Todos seriam mortos, todos vão ser julgados. É por isso que a lei é o que mata. Então, vocês precisam morrer para que possam viver. Então, o Senhor Deus é aquele que primeiro mata e depois vivifica. Então, não tem como você viver se você não morrer. Entenderam? É por isso que a lei é o que mata. Então, nós podemos dizer que o Espírito é o que vivifica. Então, o Espírito do homem foi vivificado. E terceiro, fala, gravado com letras em pedras, veio em glória, que é o ministério da morte. Então nós podemos dizer que o Senhor ele escreveu em duas pedras, duas tabuetas de pedra, não é? Então nós podemos dizer que o Espírito Santo ele faz o quê? Ele escreve dentro de nossos corações. É por isso que olhamos no versículo 3. No versículo 3 ele fala, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Então primeiro foi escrito em tábuas de pedra, mas a graça é escrita dentro do nosso coração. Então é por isso que nós podemos dizer também que, mas de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos da face de Moisés por causa da glória do seu rosto, qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então nós podemos ver aqui o ministério realmente da morte, o ministério do Espírito. Podemos ver essa diferença aqui também. No versículo 9, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então aqui ele mostra o ministério da condenação, que é a lei, que faz compreender que você é pecado e você pecador, que você precisa ir para a perdição. Então, mas muito mais será em glória o ministério da justiça, quer dizer que nós compreendemos a palavra do Senhor Deus, vivemos seguindo ao Senhor, que é o ministério dessa justiça, porque nós nos tornamos justos e vivemos conforme essa justificação do Senhor. Porque se o que era transitória foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. Quer dizer que dentro do Senhor Jesus Cristo, a verdade que está em Cristo Jesus, esta lei ela precisa dar este lugar dela de que é gloriosa. Então, realmente, até as coisas que desaparecem são gloriosas, mas aquela que permanece para sempre é mais gloriosa ainda. Então, se nós olharmos isso aqui individualmente, nós podemos ver que nós somente precisamos dessa lei até que nós possamos ir para Cristo Jesus, porque no momento que uma pessoa que entra em Cristo Jesus, não precisa mais estar na lei, porque ela é transitória, ela é o quê? Desaparece. Então nós podemos ver que ele aparece aqui mostrando 7 variações diferentes, mostrando como é essa diferença. Então nós podemos ver que o ministério do Espírito, da graça, realmente é muito mais gloriosa. Então nós temos uma imensa graça do Senhor Deus, nós temos um privilégio que nenhuma outra pessoa pode fazê-la. Entenderam? E é por isso que se nós olharmos para essa palavra da lei e da graça, nós também podemos ver um pouco da diferença da vida de fé para nós também. Vamos voltar para Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. A partir do versículo 27, versículo 27 a 31, vamos ler todos juntos. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama,
Tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que as da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que era segundo o espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava do seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Então, se nós olharmos aqui, então tem uma coisa que precisamos pensar. Então, o número das pessoas que estão sob a lei, comparado com aqueles que estão sob a promessa, qual é a proporção? Eles são muito maiores, não é? Em número. Todas as pessoas que nasceram de Adão estão abaixo da lei, estão mortos. O número é muito maior e eles são muito mais fortes. Então, todos aqueles que estão sob a lei como Ismael e perseguia aquele que estava livre, aquele que é o filho da promessa, como era perseguido como Isaac, então somos nós. Então, se nós olharmos assim, as pessoas que estão sob a graça, quer dizer que existe a herança, existe essa graça, são dois tipos, aqueles que estão sob a lei e sob a graça, sobre a promessa. Então ele disse, versículo 27, Alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Sara recebeu a promessa, mas ficou muito tempo sem conseguir dar à luz. Mas mesmo assim disse o quê? Alegra-te. Por quê? Então por quê? Porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Então o número é muito maior, eles são muito mais poderosos, mas qual é a característica daquele que está sob o espírito? É que tem marido. É que ter marido é muito importante, porque ter marido significa o quê? Ter um protetor, ter o pai da família. Então, o Senhor, ele é o nosso noivo, e as pessoas que receberam a salvação são a noiva, as pessoas que receberam a salvação são a noiva, nós, a igreja, somos a noiva do Senhor, nós temos um marido chamado Cristo, e esse Cristo, ele nos protege, ele nos defende. É por isso que ele disse, para nós não tememos, porque o Senhor ele se agrada em nos dar o reino de Deus. Como na palavra de Lucas capítulo 12. Nós temos essa dificuldade, mas estamos alegres, porque o nosso Pai está conosco. Nós somos aqueles que iremos herdar o reino do Senhor Deus. Então, versículo 30. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Então, a filha da escrava, de modo algum herdará com o filho da livre? Então, aqueles que pelas obras da lei estão tentando ir para o Senhor até o fim com essa teimosia, mas mesmo estando na lei não conseguem percebê-lo, vivem nesse meio. Então, essas pessoas, por fim, jamais vão poder ter a glória como nós, aqueles que são filhos da livre. Então é por isso que o Senhor ele diz que lança fora, quer dizer que é para mandar para o inferno. Então, mas existe uma esperança. Nós, agora que somos livres, temos essa esperança diante do Senhor. Eu fui resgatado do inferno para o céu, eu tenho essa esperança. Então o Senhor ele permite essa graça. E agora com isso, qual seja a perseguição, qual seja a dificuldade que eu sofra, eu tenho esse consolo diante do Senhor. E é por isso que então, o número das pessoas que vivem abaixo da lei, do pecado, realmente são muitos. Mas nós temos um marido, nós iremos herdar. É por isso que dessa verdade nós podemos receber a consolação. Esse é o objetivo de vida que nós temos. E também capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1, vamos ler todos juntos. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então, o Senhor ele nos libertou para nos dar a liberdade. Então, nós somos libertos da lei, libertos do diabo. Então, agora fomos libertos do juízo. E esta verdade exata precisa ser mantida com firmeza. Então, nós estamos na liberdade. Não tem as persuasões, tem esse mundo que nos tenta. Nós não podemos cambalear e cair nisso. Nós já recebemos essa liberdade. Agora precisamos ser firmes na liberdade que o Senhor nos deixou. Não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então nós não podemos ser tentados por essas coisas. Então agora ele diz para não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão.
Então ele está dizendo somente para mantermos firmes na liberdade, ficamos ali? Não, após recebermos a salvação é para nós não vivermos mais no pecado também. É isso que ele está nos dizendo, que a servidão é do pecado e da lei. Então, o Senhor, já que ele lavou nossos pecados para a eternidade, a pessoa fala, tá bom, então agora eu posso pecar um pouquinho? Não é. Uma pessoa que recebeu a salvação, verdadeiramente recebeu o perdão dos pecados, recebeu a verdadeira remissão dos pecados, jamais vai cair nessa tentação. Uma pessoa que realmente recebeu o perdão dos pecados. Realmente, mesmo que ele seja fraco, mesmo que ele peque um pouco, o coração dele vai ficar trêmulo, vai ficar confuso. Por quê? O Senhor, ele perdoou meus pecados, ele morreu por mim, mas eu estou aqui vivendo pelo pecado, quer dizer que o Senhor Jesus, ele tem que sofrer a mesma dor na cruz, aquela dor por conta dos meus pecados. Então ele começa a se arrepender. Essa é a característica do justo. O justo é essa característica, ele obedece ao Senhor, ele ouve a palavra do Senhor. Então não tem mais como ficar abaixo da lei, abaixo do pecado. Vamos procurar Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 1. Vamos ler todos juntos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Então só até aqui. Então olhem só. Vamos ler todos juntos comigo? Eu vou ler aqui na frente, vocês leem atrás, tá bom? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Então, de modo nenhum, não é mesmo? Já que nós estamos na graça, pecaremos? Não tem como, de jeito, de modo nenhum. Vamos ler versículo 15. Versículo 15, vamos ler todos juntos. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Então aqui também vamos fazer a mesma coisa. Eu vou ler a pergunta e vocês respondam. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? E quem não respondeu? Por que não responderam? Então, de modo nenhum. Então, o restante da nossa vida, como é que devemos ser? Como é que devemos fazer? Na palavra do Senhor, na vida do Senhor, nós precisamos obedecer. Nós somos libertos da lei e nós estamos aqui sob Cristo. Nós somos servos de Cristo. Agora temos a palavra de Cristo, seguimos a sua vontade, nós damos os frutos da obediência. E é por isso que versículo 17, mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Versículo 19, vamos ler todos juntos. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, e a maldade para a maldade. Assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então, o que o Senhor deseja? Esses frutos da justiça, esses frutos da santificação que devemos ter. E é por isso. Gálatas capítulo 4, vamos voltar novamente. Gálatas capítulo 4. É por isso que se olharmos em Gálatas capítulo 4, ele fala sobre a lei, faz sobre essa diferença do Espírito, aqueles que estão sob as obras da lei, que são servos, e aqueles que estão sob a graça, em Cristo Jesus, são aqueles que creem, são livres, eles são os herdeiros. Então aqui ele está dizendo isso, pontuando isso de forma firme, e é por isso que versículo 26, mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é a mãe de todos nós. Ele disse dessa maneira. Então, em algumas igrejas, eles utilizam essa palavra e eles chamam uma mulher especial dizendo que é mãe de Deus. Então, tem algumas doutrinas que dizem, existem pai e mãe. Então, Deus também tem pai e mãe. E é por isso que eles dizem que é pai de Deus e mãe de Deus. Ou Deus é pai e Deus mãe que é mãe. Faz sentido? Não faz sentido nenhum. Então, como já nos dissemos, em Efésios capítulo 1, versículo 22, a igreja que está sobre todas as coisas, o Senhor ele está sobre todas as coisas, toda a criação. É por isso que o Senhor ele veio para resolver o problema dos nossos pecados.
e nós recebemos o perdão dos pecados, nós recebemos o Espírito do Senhor, nós agora somos livres. E isso somos nós, somos a igreja. A igreja é a mãe. A igreja é referenciada como mãe aqui. E é por isso que se nós olharmos na Bíblia também. Então, se nós olharmos as mulheres de fé, elas também são muitas das vezes representadas como a igreja. A Eva também, esposa de Adão, é a representação da igreja. Sara também, esposa de Abraão, também representa a igreja. Rebeca também representa a igreja. E a esposa de Salomão, a Sulamita, também é a representação da igreja. Existem várias formas da igreja que aparecem como mulheres que dão esse exemplo na Bíblia. Então ele disse que realmente é que acima é livre, a qual é a mãe de todos nós, representa a igreja. Então isso está demonstrando a importância e o motivo da existência da igreja. Então, para o filho, a mãe é um ser precioso, importantíssimo. E a mãe também, ela tem o filho, né, como algo primordial, porque manda eles para a escola, quando eles voltam para a escola. Os filhos, eles voltam falando pai, ou voltam chamando mãe. Nenhum filho entra na casa falando pai, todos entram falando mãe. Quando tem problema, sempre procuram mais a mãe do que o pai. Então, a mãe é um ser primordial para os filhos. Então, eu vou dar um exemplo. Algumas pessoas fizeram umas perguntas e falaram qual é a palavra mais bonita que existe em inglês. Tá, a palavra mais bonita em inglês. Eles perguntaram para várias pessoas no mundo. Então, mais de 120 igrejas, 120 países para mais de 40 mil pessoas que não usam inglês. Mas qual é a palavra em inglês mais bonita para vocês? Perguntaram para essas pessoas. Pensem bem, 40 mil pessoas em 120 países diferentes que não usam inglês como a língua mãe. Eles falaram que a palavra em inglês é mother. Quer dizer que mother é uma palavra que é realmente mais importante, mais preciosa, mais agradável que existe. É a mãe para o nosso coração. Como seria ótimo se falassem father, falassem pai, não é mesmo? Mas o que estava em segundo lugar, eles falaram que é paixão, passion. E em terceiro lugar, eles falaram smile, smile. Então smile é sorriso. E depois o quarto é love. Do quinto até o 10º não aparece a palavra pai. 10 até 70 e não aparece a palavra pai. Olha só isso, não se assustem. Então eu não estou querendo rebaixar os pais, eu também sou um pai. Então, mas a mãe é algo precioso, é um ser realmente essencial para os homens. Todas as pessoas do mundo a consideram desse jeito. É por isso que a mãe ser representada como a igreja demonstra como a igreja é tão preciosa, como a igreja é tão importante. Então, 300 anos depois de Cristo, um homem chamado Agostinho, quando nós olhamos para ele, penso eu que ele realmente recebeu a salvação, e na história da igreja, ele é um homem que causou uma grande influência no cristianismo. Então, ele chamou Deus de pai e a igreja como mãe. E também 1600 depois de Cristo, Calvin do calvinismo, ele é um homem que se manifestou bastante por conta da sua teoria. Tem pontos que ele ensinou errado na história, mas eu acredito que ele é uma pessoa que também recebeu a salvação de forma correta. Mas o que Calvin pregava? É que os santos, eles são como crianças e precisam servir a Deus como pai e a igreja como mãe. Então precisam servir a Deus como pai. Também vai servir à igreja, cuidar da igreja de forma preciosa como se fosse a mãe. É por isso que a igreja é algo tão importante. Então nós todos, irmãos e irmãs que recebemos a salvação, dentro do nosso coração,
Como que a igreja é importante? Quão preciosa é a igreja? Quanto que vocês estão se parecendo com a igreja? Então tentem responder para si mesmo de forma sincera. Como está a igreja dentro do meu coração? Quanto que eu ponho da minha importância dentro da igreja? Então a igreja precisa ser preciosa. Quando a igreja é considerada preciosa, esta pessoa pode viver bem a vida de fé. Então também referenciar a igreja como mãe. Existem vários papéis da mãe, mas ele responde duas vezes, em duas grandes partes, perdão. Primeiro, dá à luz e depois cuida e alimenta. Então, primeiro, a mãe tem o papel de dar à luz ao filho e também de cuidar, de alimentar os filhos que nasceram. Então, falando de outra maneira, é dar à luz e cuidar deles. O que a igreja faz? A igreja, ela cuida do nascimento de cada pessoa e o seu crescimento. Isto é a igreja. Depois da Torre de Babel, o Senhor Deus chamou Abraão e discerniu o povo de Israel na história. Nós podemos ver que a história de Israel também fez um grande papel diante do Senhor Deus. Por quê? É a promessa que o Senhor Deus permitiu que Cristo viria naquele povo e eles prepararam um palco para a vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nasceu nesse palco que é Israel. O Senhor Jesus chegou na terra de Israel. Seria ótimo se o povo de Israel recebesse a Cristo, mas eles utilizaram a mão dos romanos para matarem ao Senhor Jesus. É por isso que em João capítulo 1, versículo 11, ele veio para o que era seus e os seus não o receberam. Então não é somente isso. Então nós podemos ver que o povo de Israel utilizaram a mão dos romanos para matarem o Senhor Jesus, crucificarem a Jesus, mas o Senhor Jesus, através da cruz, ele cumpriu a salvação, ele cumpriu o problema do pecado. O Senhor Jesus, ele cumpriu o trabalho do evangelho e esse evangelho é pregado por todo o mundo. E antes de ser pregado por todo o mundo, para quem que foi pregado primeiro? Para o povo de Israel, primeiramente foi pregado. Mas o povo de Israel, eles não creram nesse evangelho. Os judeus, eles negaram o Senhor Jesus duas vezes. Primeiro, eles crucificaram o Senhor Jesus, assim o negaram. E segundo, através daquela cruz, o evangelho que foi cumprido pelo Senhor Jesus, eles rejeitaram, eles negaram por completo. É por isso que através do Senhor Jesus, as pessoas que recebem a salvação, assim forma-se um rebanho. As pessoas que recebem a salvação realmente está para quem? Para o povo de Israel cuidar ou para a igreja? Para a igreja. Então, o povo de Israel que rejeitou esse evangelho, o Senhor Deus ele permitiu para esse rebanho de livres, para o rebanho de que é filhos do Senhor Deus, para a igreja para cuidar desse evangelho. É por isso que em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, e a coluna e firmeza da verdade. Então aqui fala que a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, o que é a casa de Deus. Isto é a igreja. Através do Senhor Jesus que foi completo. Então, dentro dos trabalhos mais importantes, o papel mais importante da igreja é pregar o evangelho, fazer as pessoas receberem a salvação. Então, pessoa por pessoa, se tornar o filho do Senhor Deus, se tornar um livre, nascer novamente. Esse é o trabalho que a igreja faz. Então, essa igreja, se ela, ao pregar esse evangelho, cada pessoa ela nasce realmente diante do Senhor Deus, realmente para se tornar um filho do Senhor Deus, mas se ela fazer esse trabalho de forma vaga, não se esforçar, realmente essa igreja perde esse valor. Essa igreja já não tem mais necessidade de estar neste mundo. Pessoal, pense bem, qual seja a pessoa que nós nos encontremos, a primeira coisa que devemos fazer é ver. Será que essa pessoa realmente nasceu como filho de Deus? Será que essa pessoa realmente foi liberta da lei, da servidão do pecado? Será que essa pessoa agora se tornou uma pessoa liberta? É esta a nossa vontade, o nosso interesse? Jermud, uma vez ele foi para o Japão. Ele não veio para a Coreia, mas ele foi para o Japão para pregar. Juntaram-se 500 pastores ali. Ele começou a sua palestra e ele escreveu 500 no quadro. E depois ele apagou 2 zeros. Ele disse, dentre 500 pastores, tem 5 pastores que nasceram de novo?
Então ele começou desse jeito, reduzindo 500 para 5. Então não é outras pessoas, são pastores. Ele juntou 500 pastores e está perguntando: tem 5 pessoas que nasceram de novo aqui? Então, o coração desse Diarmuid, nós podemos ver o que tem ali dentro. Qual seja a pessoa que ele encontre. Primeira coisa que ele quer verificar, será que essa pessoa é livre? Será que essa pessoa nasceu diante do Senhor? Ele tem interesse somente no nascer de novo. Esse é o papel da igreja, onde cada pessoa possa nascer diante do Senhor Deus. Fazer esse serviço, esse trabalho, ajudar. É o trabalho da mãe de fazer dar à luz. Então esse é o papel que a igreja tem para fazer. Vamos procurar Lucas capítulo 11, versículo 52. Lucas capítulo 11, versículo 52. Versículo 52. Vamos ler todos juntos. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Então podemos ver que o Senhor Jesus, ele disse para todos aqueles doutores da lei. Os doutores da lei são aqueles que conhecem muito bem a palavra do Senhor. O Senhor disse que eles levaram a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Tá, até o presente momento, quanto que acontece disso? Pense bem. Na Bíblia, aqui nós temos um cadeado que não conseguimos enxergar com nossos olhos. Esse cadeado, se não for aberto com uma chave, não é possível compreender. Então, quem é que tem essa chave? Então, nós que recebemos a salvação. Cada um de nós temos essa ciência, o conhecimento da Bíblia. Nós temos a chave para abrir esse cadeado. Nós podemos dar a resposta para as pessoas. Muitas pessoas leem a palavra da Bíblia, mas não conseguem entender porque o cadeado está trancado, está fechado. Então, agora nós somos aqueles que temos a chave. Nós podemos abrir esse cadeado. E é por isso que na Bíblia, nas igrejas iniciais, desde o princípio nós podemos ver o trabalho de pregar a palavra. Sempre estiveram com esse papel. Se nós olharmos em Atos capítulo 2, versículo 42, ele diz: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E no meio de toda essa reunião, se nós olharmos o versículo 47, diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O normal na igreja é todo momento aumentar o número de salvos. Então o Senhor disse em Marcos capítulo 16, versículo 15, ele disse para nós irmos pelo mundo para pregar o evangelho para toda criatura. Mateus capítulo 28, versículo 19, ele disse para ir por todas as nações para fazer discípulos. E Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor ele disse para nós irmos para todos os confins da terra para sermos as suas testemunhas. Então, o trabalho dos santos dentro da igreja é ajudar as pessoas no parto, na luz, de dar à luz a vida. Então, o que a igreja faz depois? Cuida dessas pessoas. A mãe, ela tem a comida, ela prepara a comida, ela cuida da roupa, ela veste, ela ensina. Faz com que ela possa crescer, que a criança possa aprender várias coisas. Da mesma maneira, a igreja também, ela tem todos os santos que nasceram de novo diante do Senhor Deus. Ele permite a palavra, fornece a palavra para que a vida de fé dessas pessoas possa crescer. Então o Senhor Deus, ele permite a palavra, que é o pão da vida para essas pessoas, do Espírito. Essa é a palavra, como Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então quer dizer que para a nossa carne é necessário do pão, mas para o nosso espírito é necessário a palavra. Precisamos aprender a palavra, precisamos obedecer a palavra. Essa vivência diante do Senhor Deus é o que agrada ao Senhor Deus. É isso que nós podemos dar glórias ao Senhor Deus. E é por isso que em 1 Pedro, ele disse para nós buscarmos o leite racional como crianças. Realmente nós precisamos o quê? Buscar esse leite para podermos crescer diante do Senhor Deus. Como é Apocalipse capítulo 2, versículo 11 também já disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As pessoas elas podem ouvir a palavra através da igreja que o Senhor Deus fornece.
Então é por isso que uma pessoa que recebeu a salvação agora, a vida de fé, ela pode crescer diante do Senhor Deus. E é por isso que agora o papel da mãe, uma das características mais importantes que nós podemos escolher da mãe, é o quê? É o amor. Não tem o que falar. É amor. A característica mais importante da mãe é o amor. Neste mundo, tirando o Senhor Deus, dentre todas as coisas, todos os homens, no lugar onde mais tem o amor do Senhor Deus parecido é a relação que dos pais, é o amor da mãe, que se equipara ao amor de Deus neste mundo. Então a igreja também, a igreja é o rebanho daqueles que receberam o amor do Senhor Deus se reúnem. É necessário da ordem, de todo o regimento dentro da igreja, mas também o mais importante é o amor. Nós temos o amor, nós com o amor que estamos em comunhão. Então o Senhor ele disse para nós nos amarmos uns aos outros, não é? Porque um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós e também vós uns aos outros vos ameis. Então o Senhor ele diz que ele nos permitiu o amor para nós. Sem o amor, nada disso acontece. Então nós precisamos desse amor. Então se não tiver o amor, nada acontece, mesmo que eu tenha um ótimo conhecimento. Então em todas as coisas eu te resgato. Então mesmo que eu entregue o meu corpo, se não houver o amor, de nada acontece, de nada adianta. Então, individualmente, eu preciso manifestar o amor. Na igreja, eu preciso manifestar esse amor diante do Senhor Deus. Então, nós podemos ver que dentro da igreja, nós podemos ver esse amor. Esse amor é onde a igreja trabalha. Respondendo, a igreja é o amor. Então, o que nós podemos ver? A relação da igreja como o amor diante do Senhor Deus. Vamos procurar Gálatas, capítulo 5. Então, Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Versículos 5 e 6. 5 e 6 vamos ler todos juntos. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então aqui aparece a fé, a esperança e amor. Essas três coisas, elas sempre estão juntas, mas a coisa mais importante o Senhor disse que é o amor. Então quer dizer que a fé também opera pelo amor. Então uma pessoa que recebeu a salvação tem uma fé exata, e uma pessoa que realmente amou que tem essa fé, ele tem essa esperança diante do Senhor Deus. E dentro da vida dessa pessoa, ela tem essa fé que vai operando pelo amor. Então a igreja é amor. Então a igreja, a primeira coisa que eu preciso pensar é amor. Então realmente quando nós olhamos para o amor, se nós olharmos em 1 Coríntios capítulo 13, aparece sobre o amor. E se nós olharmos também, realmente o amor do Senhor Deus, ele se manifesta como base. E todas as coisas vão sendo construídas sobre isso, o amor. Toda a construção. Então, porque ele disse, pondo nisso toda a diligência, acrescentar a vossa fé, a virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal, e o amor fraternal, o amor. Então, ele diz que a coisa que está ali em cima é o amor. A última coisa que nós construímos é o amor. Então, nós podemos ver que a igreja, ela representa o amor diante do Senhor Deus. Como é que nós devemos agir, como é que devemos fazer. Isso nos mostra o amor, a característica do amor diante do Senhor Deus. Quer dizer que dentro dessa igreja, realmente faz o papel de dar a luz, de cuidar. E essa característica da igreja, eu preciso estar como? Conectado. O mais importante é eu preciso estar ligado com a igreja. Se eu não estiver ligado com a igreja, de nada adianta. É tudo conhecimento. Só conhecimento. Então, o que é eu estar ligado à igreja? Primeiramente, eu dentro dessa igreja, eu preciso participar, estar presente sempre. Domingo, quarta-feira, seja no culto de jovens, culto de família, eu sempre normalmente preciso participar. Assim eu posso dizer que eu permaneço na igreja. E segundo, eu permanecer dentro dessa igreja, eu posso dizer que através dessa igreja eu posso receber o ensinamento dessa igreja. E assim eu posso permanecer na igreja. Então eu digo, eu permaneço na igreja, estou meu corpo, mas se eu não viver aplicando o que eu aprendi dentro da igreja, não posso dizer que eu permaneço na igreja.
E mais outra maneira de dizer que permanece na igreja é dizer você está unido com os irmãos e irmãs dentro da igreja. Estar unidos quer dizer que têm o mesmo destino, quer dizer que estão com o coração para viver pelo evangelho. Então, isso é realmente estar permanecendo dentro da igreja. E é por isso que esta igreja, ela precisa estar o quê? Muito bem. Está próspera. Já que a igreja existe, eu estou ali, ouvi a palavra, recebi a salvação. Já que existe a igreja, eu posso deixar os meus filhos ali para ouvirem a palavra, os meus familiares podem receber a salvação. Já que existe a igreja, eu posso ser utilizado. Já que a igreja existe, a minha vida de fé pode crescer. Já que existe a igreja, eu posso estar alegre vivendo a minha vida. A igreja, ela precisa sempre estar em prosperidade. Esse precisa ser o meu desejo. Dentro do meu coração, eu preciso ter esse desejo pela igreja. Então, a igreja, a nossa mãe. Então, nós precisamos permanecer na igreja, nós precisamos viver na igreja. É assim nós podemos ver a vida de fé diante do Senhor. Vamos orar? Seu Deus Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido a sua imensa graça, porque nós pensamos um pouco hoje sobre a aliança que o Senhor Deus nos permitiu, da promessa e da lei. Realmente nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido essa certeza em nossas vidas. Nós somos inspirados pela sua palavra. O Senhor Deus nos permitiu para que nós pudéssemos viver dentro da sua igreja, sempre pensando na sua palavra, pensando em profundidade que a igreja é a nossa mãe, que é o restante das nossas vidas, Senhor. Como é que nós devemos viver? Que o Senhor Deus possa nos ensinar para que nós todos, ao recebermos a salvação, possamos viver habitando dentro da igreja, permanecendo dentro da igreja e aprendendo a sua palavra. Senhor, o retiro de verão, a 5ª etapa está em andamento, até a 7ª etapa, que o Senhor Deus permita para que muitos espíritos possam receber a salvação e assim o trabalho do Senhor Deus, a graça possa se manifestar. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.